Esse quadro do pintor holandês Rembrandt expressa bem a ideia o conceito da psicossomática, em que é necessário descer, né, entrar nesses porões do inconsciente, da parte mais obscura do aparelho mental, ou aparelho da alma, como Freud escreveu, porque essa é a questão inicial, a questão primordial na psicossomática. É exatamente essa questão de entrar em contato com, ou não, com essas questões mais ocultas, né, inconscientes. E é exatamente o que o filósofo está fazendo ali em meditação. Outra questão interessante é que não depende apenas do ego, né, esse movimento de abrir a porta para essa inserção, mas o inconsciente também busca essa mesma via, através de sintomas, entrar em contato com o ego. Então, é algo recíproco. E é importante saber esse mecanismo. A descoberta do Freud foi justamente principal. A descoberta de que o inconsciente, embora oculto, ele continua se manifestando o tempo todo, criando não só sintomas, doenças, mas definindo o comportamento de cada indivíduo. Então, na Alemanha, Grodeck era um médico, criou a medicina psicossomática. O pioneiro é o Georg Grodeck. Ele era um médico alemão, à esquerda, né? À direita, o Freud. Eles eram amigos. E o Freud sofreu uma influência do pensamento do Grodeck, embora eles mais tarde acabaram discordando de vários aspectos. Mas um dos aspectos mais interessantes é que o termo id, usado muito na psicanálise, que a tradução no livro é isso, na verdade não foi o Freud que trouxe esse termo. Na verdade foi criado pelo Grodeck, se referindo ao material inconsciente reprimido, que para ele não faz distinção se é ego, id, ego, superego, não tem uma distinção. O inconsciente para o Grodeck é um movimento só, ao contrário do Freud, que tem uma explicação mais sistemática, de fazendo divisões. Uma parte do ego é inconsciente, outra não. Enfim. Então, o ponto crucial é justamente esse, que para esses médicos, nessa época na Alemanha, na época em que, ou onde, né, a magia preenchia o ar, a alma era algo no corpo, né? Isso também consta aqui no texto do Zaratustra, do Nietzsche, que Freud chamava de Seele em alemão, né? Em alemão ele usava a palavra Seele, da tradução no original, e Freud se referia à alma como um órgão no corpo. E tudo depende exatamente do contato que a pessoa estabelece com essas sensações que Reich chama de sensações vegetativas, sensações plasmáticas, que vem a ser a alma. E que por razões mais complexas, né, a psicanálise explica bastante, totalmente, né, essa questão, através do complexo de Édipo, acaba havendo uma dissociação entre pensamento e afeto.
e o indivíduo acaba perdendo contato com a própria alma, e a alma passa a ser percebida como algo que incomoda, um intruso. Esse é o ponto principal da psicossomática. Então o id, que é um termo do Grodeck, criador da medicina psicossomática, significa isso. E aqui alguns trechos onde podemos observar aí essa referência de que, como Freud explica, o ego recalcando o material inconsciente, essa evitação, essa tentativa de entrar em contato com esse material inconsciente é justamente a forma como a questão psicológica afeta o funcionamento do organismo. Então, logo ali na terceira, quarta linha, a gente pode observar ali a questão do ego buscando evitar, recuando e evitando o contato com esse poderoso, né, como está escrito ali, poderoso impulso instintual do id. Logo na sequência, na primeira seta ali, é o mecanismo, o ego se defende contra o impulso instintual mediante um mecanismo de repressão. Isso é tudo descrito pelo Freud. E mais adiante a questão do sintoma, o eterno retorno desse material recalcado, ele volta através de sintomas, que é percebido como um intruso nesse trecho do livro do Freud. Então, resumindo, o material inconsciente, embora reprimido, ele vai buscar formas de se manifestar e existe aí uma questão inevitável. Não importa o quanto o paciente busque esse contato, ele é determinante, né, no surgimento do sintoma. O objetivo aqui não é entender exatamente o texto, mas o propósito aqui é mostrar como o Grodeck se refere à questão do id como um fator determinante, a atenção, o valor que ele dá. Então a questão do relacionamento com pessoas, no caso ali a citação da mãe, determinando aí sintomas orgânicos. No segundo parágrafo, Ferenczi, que era um outro membro do grupo, né, do Freud, já havia ressaltado que o inconsciente se utiliza tanto de sintomas orgânicos como sintomas neuróticos para proteger seus recalques. Né? Se fosse colocar aqui na linguagem do Freud, seria a parte do ego se protegendo contra essas pulsões inconscientes que são incompatíveis com a construção que a pessoa faz de si, né? É uma ameaça à forma como a pessoa se percebe, porque é algo contraditório. Aqui mais uma referência, uma doença orgânica, no caso a tuberculose, associada a questões familiares, né, aniversário da mãe, alguma coisa assim. Na quarta linha, a relação conclui-se que o complexo recalcado, de novo, o que é esse recalque? A evitação do contato com a própria alma, as sensações plasmáticas da alma no corpo. Volta à tona sob a forma de uma enfermidade pulmonar. Então, no caso, o Grodeck explica que essa enfermidade pulmonar foi criada pelo inconsciente, né, a doença orgânica. E logo abaixo ele faz uma indagação curiosa ali, né? Por que o inconsciente foi escolher justamente a hemorragia como sintoma? Qual critério, né, seria, colocando assim, de certa forma, o critério que o inconsciente cria uma doença em determinado órgão? Aqui mais uma citação também interessante, né? O inconsciente lança
mão do recalque para produzir tanto as doenças orgânicas como doenças nervosas, não são psicológicas como doenças orgânicas. Para o Grodeck, todas as doenças, de certa forma, são criadas, não são fatores externos, né, exógenos, são fatores internos. E na segunda seta ali, que por si a forma orgânica ou psíquica para defender-se da conscientização do recalque. Então, é o ego evitando as pulsões, a parte do ego inconsciente tentando evitar o contato com essas pulsões inconscientes. Porque essas pulsões são incompatíveis, né? Elas se apresentam como ameaças. Aqui novamente é a mesma coisa, o inconsciente utiliza doenças e distúrbios orgânicos. E sempre a questão do recalque, né? A doença é o retorno, a doença fala, né? O Lacan que coloca bastante essa questão, não inconsciente é estruturado como linguagem, a doença também é estruturada como uma linguagem, porque as doenças são palavras inauditas. É o retorno do inconsciente, de alguma forma. Né? Tanto a doença, a convulsão pode ser uma convulsão histérica, né? Ou qualquer outro sintoma neurótico. Aqui é muito interessante essa parte, a doença não vem de fora, né? Não é um inimigo, mas sim uma criação do organismo, do isso. O isso, que é o id, o termo criado por Grodeck, não Freud, se refere às pulsões inconscientes. Então a doença não vem de fora. Ela se utiliza, né, de oportunidades e possibilidades, né, exposições. Né, aí vem a questão do sistema imunológico, né, disposição a vírus e bactérias, etc. Para criar, mas de acordo com o Grodeck, precede, né, o inconsciente que cria antes do surgimento dessas possibilidades mais reais, né, as possibilidades da exposição a infecções, etc. Aqui é um texto, não convém ler aqui, mas é um texto também muito interessante, que até o comportamento é determinado por influência, e não é nem só influência, eu diria imposição, porque o inconsciente não tem como se livrar das pulsões inconscientes, porque é o que você é o que nós somos. Então, nesse trecho todo aqui, é interessante observar que em uma situação, uma queda, um acidente, tem um propósito, você não percebe, mas é o seu inconsciente agindo de alguma forma, criando e influenciando o comportamento. De novo isso, o id, né? Todos os livros do Grodeck, a palavra que predomina é justamente essa, é o id, né? Impulsos conflitantes no organismo, através da doença. A doença é uma linguagem, a doença fala, né? E também é interessante observar que ele fala que o inconsciente não só cria a doença, como também traz a cura, né? Esse desejo de castigar é justamente por ter essa pulsão interna inaceitável, então você precisa dessa punição. Aí, sentido da doença, fazer aí uma advertência contra o perigo que é interno, dessas pulsões internas, a questão do medo de entrar em contato com as sensações da própria alma no corpo. A alma, aqui no caso, é no sentido da psicanálise, são a questão do afeto,
né? A alma é o afeto, as sensações do corpo, que a maioria das pessoas não sente mais, né? Foi dissociado através do superego moral, etc. Desejo recalcado também é um desejo, né? Embora seja o outro, né? O inconsciente tem essa percepção de um intruso, um estranho, mas é a sensação da própria, a intenção da própria pessoa, que a própria pessoa não reconhece as intenções inconscientes, o desejo do inconsciente como próprio, como seu. Esse trecho é mais por curiosidade também, a questão da morte, né, o amor, essa Eros, né, a morte, Thanatos, amor, Eros. Qual a diferença? Eros cria conexões entre as pessoas e objetos, né? O Thanatos, ao contrário, busca a ruptura para que a pessoa volte a entrar em contato consigo mesmo. Porque quando você tem um contato com outro, você deixa de ter contato consigo mesmo de alguma forma. Então, na verdade, a pulsão, na verdade, a morte e amor coincidem, são as mesmas coisas, né? Poderia colocar como se fosse uma coisa só, a mesma coisa. Como está escrito ali, né? A ânsia de amar e a ânsia de morrer e vice-versa são idênticos. Ali embaixo está bem poético, né? Portanto, o sentido da doença é o desejo de morte e medo do amor, e desejo do amor e medo da morte. Então, é um paradoxo. E aí continua, a doença é uma forma de expressão do isso, como está no texto, o foco é justamente não é entender o texto, mas é só essa sinalização, essa referência de Grodeck com isso a doença, a causa é o isso. Ali em cima fala da resistência no tratamento, que o psicólogo trabalha, né, com a resistência do paciente, que evita entrar em contato com essas questões, e é chamado de mecanismos de defesa na sua vida, durante fora do contexto clínico, né? O paciente utiliza de mecanismos de defesa. Essa parte também é muito interessante. A fim de adoecer, o isso inconsciente costuma recorrer ao mundo exterior para ali escolher algum dano, algum micróbio, né, patológico, um resfriado, um acidente como causa da doença. O isso precede a doença. Mais referências, o isso no texto.